Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo vou falar do que aconteceu no dia 13 entre Ciro Gomes e Dilma Rousseff. Realmente foi algo assim que eu acho que vai repercutir pelos próximos dias e semanas, mas antes de falar disso eu quero pedir a ajuda daqueles que não se inscreveram no canal. Se puderem, se inscrevam, ativem as notificações e todo mundo que puder deixa o like, comente alguma coisa, compartilha com amigos, vamos trazer mais pessoas para esse espaço que valoriza boas ideias, bons projetos e luta por um Brasil melhor. Pessoal, o dia 13 foi realmente um dia muito diferente. Muitos sabem, eu estou de férias, tirei alguns dias para descansar, mas não tem como você se desligar totalmente. Então eu fiquei acompanhando no Twitter toda a questão envolvendo a fala do Ciro, já vou explicar a resposta da Dilma, depois a réplica do Ciro, a tréplica da Dilma, e tem muita gente na militância do Ciro, eu consegui acompanhar alguns grupos de WhatsApp aí, muita gente preocupada, será que essa foi uma estratégia interessante? Será que o Ciro vai crescer, vai cair? Enfim, aí a Dilma no final acusa o Ciro de misoginia, foi mesmo, não foi? Vamos falar disso aqui com muita calma, porque assim, primeiro, é natural que alguns apoiadores do Ciro discordem, gente, faz parte, ninguém é obrigado, eu tenho insistido nisso aqui, a concordar com 100% do que o candidato fala. Então é importante também ter um pouco de calma, esperar a poeira baixar, né? Daqui a pouco tudo se acomoda. E como é que começou essa história? Eu mesmo estava aqui tranquilo, recebi uma notificação do canal do Estadão, podcast Estadão, Ciro Gomes e tal. Eu falei, deixa eu ouvir aqui, eu acho que o meu comentário lá foi o primeiro. Né? Quando eu cheguei ainda era mato, aquela discussão não tinha toda a polêmica que se envolveu depois. Eu ouvi assim que foi publicado e já pensei, vai dar o que falar essa entrevista. E lá o Ciro não falou só disso, como muita gente tenta agora resumir. Quem for ouvir, agora está com bom alcance já essa entrevista dele, vai perceber. Ciro falou da tragédia que é Bolsonaro, defendeu e cobrou o impeachment de novo. Né? Defendeu a necessidade da mudança de modelo econômico e de governança que está destruindo o Brasil. E falou também sobre a questão do impeachment da Dilma. E aí eu vou deixar um link aqui embaixo, alguns links, né, que estão repercutindo todo o acontecido, e um deles vai dizer que Ciro Gomes afirmou que Lula conspirou para a concretização do impeachment da Dilma, que foi afastada do cargo em 2016. Abre aspas para o Ciro. Eu atuei contra o impeachment e quem fez o golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida? O Eunício Oliveira. Com quem Lula está hoje? Perguntou Ciro Gomes. Hoje eu estou seguro que o Lula conspirou. E de acordo com Ciro, seu irmão, o senador Cid Gomes, chegou a questionar na época se o PT realmente queria impedir o impeachment da ex-presidente. Abre aspas de novo para o Ciro. O meu irmão, que também estava lutando contra o impeachment, me chamou e falou assim, será que esses caras querem impedir o impeachment? Agora eu estou seguro que eles estavam colaborando pelo impeachment da Dilma. Porque nas eleições de 2018, o Lula estava com o Renan Calheiros e queria que eu me envolvesse nisso. Eu fui para as ruas e era muito impopular à época defender a Dilma. Agora, os amigos do peito são eles. Meus amigos, vejam aqui um detalhe importante. Ciro coloca a Dilma como vítima da conspiração do Lula. Em momento algum você percebe qualquer ataque ou ofensa em relação a Dilma. É apenas um relato daquilo que o Ciro, a gente tem que respeitar isso, percebia estando lá em Brasília, lutando contra o impeachment. O Ciro abriu mão de um emprego que ele ganhava muito, era assim, um executivo de uma empresa, abriu mão disso para ir para Brasília, para defender a democracia. A Dilma, né, aí começou a circular essa notícia nos sites, né, os portais todos deram um amplo destaque para essa fala do Ciro. Aí a Dilma foi no seu Twitter e aí sim, na minha opinião, ela ataca o Ciro. Abre aspas para a Dilma. Mais uma vez, ele, o Ciro, mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema para ele é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas. Bom, aqui eu fiquei curioso porque o Ciro foi candidato em 2018 e teve a sua pré-candidatura, digamos assim, confirmada, ele começa a aparecer nas pesquisas, inclusive, lá, se a gente for analisar hoje, se o Ciro realmente for candidato e tal, em 2017. Nós estamos em 2021, 4 anos. Bom, e sobre ter um dígito, depende, porque se a gente pega algumas pesquisas, sim, Ciro aparece com 8, 9. Se a gente pega o Datafolha, por exemplo, Ciro aparece num cenário com 9, no outro com 10, no outro com 11, e no outro com Eduardo Leite e Mandetta, o Ciro aparece com 12. Então, não é bem verdade que o Ciro aparece com um dígito. Já virou piadinha entre os petistas. E detalhe importante também,
Se a gente analisa um ano antes das eleições de 2018, o Ciro tinha 4% no Datafolha. Então, se ele aparece aqui de 9 a 12, mostra um crescimento que, se isso for repetido nas urnas, nós veremos o Ciro talvez com mais de 20%. E sim ameaçando tirar Bolsonaro do segundo turno, que seria desastroso para o PT. Por isso que o PT insiste em colar essa coisa do Ciro 5%, depois do Ciro 6%. Aí o Lula fala que o Ciro tem 2%. Que é para criar na cabeça dos progressistas que acompanham o PT que o Ciro não tem condições, né, eleitorais de viabilizar o seu projeto. Agora, sobre um dígito, a Dilma realmente parece entender, porque durante o seu governo ela chegou até a aprovação, peguei aqui uma pesquisa de 6 de agosto de 2015, de apenas 8% da população. Por acaso? Culpa só da Lava Jato? Culpa só do Cunha, das pautas bomba? Não, culpa do desastre que foi seu governo. A Dilma foi a única presidente que conseguiu derrubar o PIB em praticamente 7% em 2 anos. Então, né, a Dilma parece entender bem sobre um dígito. E aí o Ciro veio e fez uma réplica. Na vida, né, lembrando que foi acusado de mentiroso e cheio dessas piadinhas ali da Dilma. Na vida nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma. Para alívio de consciência, na época do impeachment, eu não estava defendendo o seu mandato em si mesmo, mas a integridade do cargo que você toscamente ocupava. Se hoje você prefere estar ao lado dos que a traíram, né, tipo Renan, Eunice, Romero Jucá, obrigado por me poupar da sua incômoda companhia. Continuo achando que Lula não foi apenas um dos maiores responsáveis por sua desestabilização, pois passou anos falando mal de você durante seus governos, como também fez movimentos erráticos que resultaram em sua queda. Quem sabe ele estava retribuindo seu gesto de não aceitá-lo candidato? Aí o Ciro coloca entre parênteses, ingratidão? Chantagem? No fundo, vocês dois se merecem, mas o Brasil merece pessoas melhores que vocês. Guarde suas ofensas e diatribes para quem possa ter medo de você, o que aqui não é o caso do Ciro, né? Bom, Ciro fez referência à eleição de 2014 em que Dilma bateu o pé que seria candidata do PT, e não Lula como tudo indicava. Tem matérias falando sobre isso, não é nenhuma mentira que o Ciro criou. Ah, William, mas o Lula falava mal da Dilma ou o Ciro está inventando isso? Também é só dar um Google. Eu vou analisar depois, no outro vídeo, uns detalhes importantíssimos aqui. Então isso é público, está nos jornais. E sim, Lula está se reunindo de novo com os atores do golpe, chamado golpe, né? Não sei nem se dá para continuar chamando assim. Talvez tenha sido um golpe contra o povo, né? E não contra o PT que estava no poder. Mas aí a Dilma foi e fez a tréplica. Só Ciro Gomes é competente, disse ela. Aqui eu vou fazer uma pausa. Mentira. Eles tentam colar essa coisa no Ciro, de que o Ciro, só ele serve, só ele é capaz. Se a gente for analisar, inclusive, no Ceará, o atual governador, que faz parte ali, que é com apoio do Ciro e do Cid, é Camilo Santana, do PT. Alguém extremamente competente, que nem do partido do Ciro é. E o Ciro vive elogiando, por exemplo, figuras como Calil, que também não é do partido do Ciro, mas é extremamente competente. Continua a Dilma. Este é o pecado da sua enorme presunção. Esta é a sua visão quando se trata de avaliar o resto da humanidade. Mas quando se trata de mulher, sua visão não é só inadequada, é também profundamente misógina. Ah, pronto. E aqui, meus amigos, é um ponto importante para a gente refletir. Porque qualquer estratégia muito bem elaborada, isso aqui colou na cabeça de muita gente, inclusive de apoiadores do Ciro. E eu entendo, eu respeito esse lado. Ah, William, realmente o Ciro não devia ter atacado porque Dilma é uma mulher. Meu Deus do céu, mas é uma mulher que sentada na cadeira de presidente da República, derrubou o PIB em quase 7% em 2 anos, teve 8% de aprovação, e você chamar alguém com esses números de incompetente é ser misógino? Que é isso? Se a gente for levar o debate para esse lado, o Brasil vai para o fundo do poço de vez. Agora, por que a mulher não pode ser criticada? Eu entendo e respeito que alguém nesse momento tenha sentido as dores da Dilma, mas eu acho que a gente ir por esse caminho é muito prejudicial. E aí, a partir disso, né, um pouco o PT conseguiu reverter a situação. Porque em vez de você ler a mensagem que o carteiro trouxe, você combate o carteiro. Ataca ele desse ponto, é um ataque sim, Dilma atacou o Ciro. E aí você reduz o debate a isso, pronto. E ninguém mais quer saber se a Dilma realmente desastrou o país ou não. Ninguém mais quer saber se o Lula está se reunindo com quem fez o golpe. Ninguém mais quer saber do que o Lula falava da Dilma na época.
Não. Quer falar agora que o Ciro foi machista, que o Ciro foi misógino. E tem um detalhe importante aqui, que o Lula há pouco tempo agora disse, está circulando esses vídeos, a militância do Ciro fez certo em compartilhar, disse que a Dilma nasceu para seguir ordens, não dar ordens, e que esperava que ela fosse aprender. E eu não vejo esses canais ditos progressistas de agora falando algo sobre isso. Eu não vejo alguns políticos que se dizem de esquerda combatendo a fala do Lula. É inacreditável. Vamos voltar aqui para Dilma. O mais triste de tudo isso é que Ciro se diz arrependido de ter defendido a democracia. Mentira! O Ciro se arrependeu de ter defendido ela, mas ele reforça ali que está com a consciência tranquila, porque a defesa dele era da democracia. Porque a gente tem vídeos dele na época criticando o desastre que era o governo Dilma. E ainda usa os mesmos argumentos dos golpistas que diz ter combatido. Outra mentira. E a Dilma sabe disso. Para além disso, Ciro sistematicamente distorce os fatos. E nisso não se difere em nada do Bolsonaro. Qual fato for distorcido? Aponta um. Você fez um longo fio e não apontou um fato distorcido. Mas colocou o Ciro na conta de misógino. E pronto. Ambos adoram quando os alvos de suas agressões reagem. Precisam disso para obter likes e espaço na mídia. É disso que se alimenta. Infelizmente para Ciro, diz ela, encerra esta polêmica estéril por aqui. O Brasil precisa discutir a gravíssima crise democrática, social, sanitária e econômica em que se encontra. Lamento ter, em algum momento, dado a Ciro Gomes a minha amizade. Aqui é um outro ponto importante, que eles tentam construir essa narrativa de que o Ciro é alguém que está debatendo coisas que não importam para o povo. Que o Ciro não fala daquilo que realmente está destruindo o Brasil. Fala sim, nessa entrevista, repito, ele falou da necessidade de mudar o modelo econômico de governança que está destruindo o Brasil. E que passa lá desde Fernando Henrique, no caso do modelo econômico, e vem até agora, Bolsonaro. Modelo de governança que vem destruindo desde Collor para cá, desmoralizando todos os presidentes da República. E aí eles tentam esconder o quê? Que o PT ajudou a trazer o desastre para a conta que está hoje. Ou existiria Bolsonaro não fosse os erros e contradições do PT no poder? Ou alguém acha que se o PT tivesse tido um governo maravilhoso, existiria clima para que uma tragédia como o Bolsonaro tivesse sido eleita? Não. Mas, repito, é preferível atacar o carteiro para não ler uma carta, né, dona Dilma? E assim, até o momento que eu parei para gravar, tinha parado aqui, não teve mais respostas. Vamos trazer agora essa conversa para um outro ponto. Ciro pautou o debate, furou a bolha, estourou, explodiu. E isso graças também ao engajamento dos petistas, né? Vários deles no final do dia reconheceram, a gente tem que tomar cuidado, não devemos compartilhar coisas do Ciro e tal. Enfim, furou a bolha. Hoje tem muitos canais, jornais repercutindo, claro, uns falando bem, outros falando mal, uns atacando o Ciro, outros defendendo o Ciro. Tudo faz parte. Repito que ninguém é obrigado a concordar 100% com qualquer político. O detalhe é, Lula e Gleisi tinham dito há pouco tempo para deixar o Ciro falando sozinho e que não iam mais respondê-lo. Não adiantou, não resistiram, responderam o Ciro, que ocupou a mídia. Claro que parte do eleitorado vai desagradar da fala do Ciro, parte vai agradar. Isso é normal. O eleitor já definido em Lula partiu para cima, e eles são muitos, é claro. E eles são fortes, eles são organizados. Estão chamando o Ciro de traidor. Mas aplaude o Lula que janta todo mês com os líderes do impeachment. Faz parte, né? Eles querem assim, assim será. Agora, esse eleitor em específico, que já está aí fechado com Lula, esse não vai ajudar o Ciro. É que muita gente tem esperança de que lá na frente, talvez, esse eleitor, estou me referindo a esse, vai abandonar o Lula e partir para o Ciro. Não vai. Agora, há uma outra parte que, olha, tá agora com o Lula porque tá desanimado do Bolsonaro. E ele começa a pensar um pouco, será que o que o Ciro falou não faz sentido? Deixa eu pesquisar aqui o que é que o Lula andava falando na época da Dilma. Deixa eu ver o que é que o Lula está fazendo agora, com quem ele está se reunindo. Eu vou dizer por mim, eu já fui eleitor do Lula e da Dilma. Eu já fui daqueles que nas reuniões de família ficava lá brigando e discutindo, defendendo o PT. Aos poucos a ficha foi caindo. Então muitos podem fazer esse movimento agora. Mas é bom destacar, o foco da ação do Ciro é o eleitor nem, que não quer nem Lula, nem Bolsonaro. E a gente tem que entender como que esse eleitor reage a isso. Muitos tiveram dificuldade de votar no Ciro em 2018 por conta de imaginar o Ciro alguém muito vinculado ao PT. E o Ciro está deixando claro, com o PT nunca mais. Deixou isso claro já em 2018, depois da campanha.
a ida do Ciro para a Europa foi simbólica, porque a eleição estava perdida. Ali foi um gesto do tipo, não contem mais comigo. E se a gente olha para o título do vídeo, colocado lá pelo Estadão, Minha relação com o lulopetismo está encerrada. Porque foi perguntado. O Ciro faz questão de distinguir PT do lulopetismo. Esse é um ponto importante. Então o Ciro mira no eleitor que não está com o Lula. E eu repito, o desafio do Ciro não é ter 50% mais um no primeiro turno, é ter mais do que Bolsonaro. É ter 20%, 25%. Para ir para o segundo turno contra o PT, e aí sim ele vence. E detalhe importante que muita gente não está percebendo. Tudo isso acontece em qual momento? No momento em que a imprensa tenta emplacar de vez a candidatura do Moro. Não sei se repararam, o Moro passou a ocupar todos os sites, todos os jornais e tal. Então o Ciro se coloca nesse momento como um antagonista do PT. E com o derretimento do Bolsonaro, muitos eleitores estão desamparados, estão precisando de alguém. Aí alguém pode falar, William, mas alguém que está fazendo o que o Ciro faz, o PT não apontou nenhuma mentira. O PT só tentou desqualificar, repito pela terceira vez, o carteiro, mas não desqualificou a mensagem. Então o dia 13 foi um dia péssimo para a polarização entre Bolsonaro e Lula. Reparem que Bolsonaro não fala no Ciro, terceiro colocado nas pesquisas. Lula e Gleisi tinham dito para não responderem mais o Ciro. Responderam. Ciro ocupou um espaço importante. Neste momento que é crucial para a campanha de 2022. Ciro pode perder parte do eleitorado que estava com ele? Olha, acredito que parte, mas uma parte muito pequena sim. Mas isso também vai acontecer daqui até as eleições. Você perde um lado, ganha de outro. E um outro ponto importante que muita gente não está prestando atenção o Ciro acabou fazendo com que o PT e talvez o Lula saiam em defesa da Dilma, porque até o momento ela ficava meio que escondida nessa pré-campanha do Lula para 2022. Ah, William, mas o Ciro só critica o PT. É outra mentira, porque no mesmo dia, praticamente na mesma hora, o Ciro divulgou um vídeo muito bem feito criticando Bolsonaro e Paulo Guedes, e a legenda do título foi: a dupla Bolsonaro-Guedes cortou 565 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o que vai afetar profundamente as áreas de ciência, tecnologia, pesquisa e educação. Ou seja, esses exterminadores do presente são também exterminadores do futuro. Então é Ciro se posicionando como aquele que critica Bolsonaro, critica Lula, mas não só isso. Apresenta um projeto, apresenta um plano para tirar o Brasil do fundo do poço que ele se encontra agora e que tem também a participação direta do Lula, da Dilma e do PT. Então, meus amigos, vai ser tenso, vai ser cansativo, desgastante, mas não há outro caminho. Ciro tem um projeto de centro-esquerda que mantém uma base importante do eleitorado, que são os militantes, que faz movimento nas redes sociais e tudo mais. E ele faz um movimento político em busca de apoio na centro-direita e no centro, que estão cansados do PT e do Bolsonaro, e também, não duvidem disso, eleitores de esquerda conscientes que não querem mais o PT e de que o PT é parte do problema. Enfim, o PT não tem condições, né, nem morais e acredito nem políticas de tirar o Brasil da situação em que ele se encontra. E para quem acha que o Ciro exagerou, colocando o Lula como um conspirador contra a Dilma, digite assim no Google: acordo protege Lula, protege todo mundo, Romero Jucá. Vocês vão ver um diálogo super interessante que eu acho que deve ser mais bem explorado daqui para frente. Meus amigos, é isso. Vamos esperar a poeira baixar. A gente traz outras reflexões sobre esse episódio que, repito, vai se desdobrar pelos próximos dias. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.